Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre aqueles foquinhos de hipersinal no T2 e no flare que deixam todo mundo de cabelo em pé. Mulher jovem com foquinho de hipersinal que sai com laudo, gliose/desmielinização. O que você acha que é? Já deixa seu comentário aqui, já deixa sua curtida e vamos pro vídeo, porque eu acho que a gente vai falar de umas coisas bem interessantes de como diferenciar a doença desmielinizante efetiva do tipo esclerose múltipla com as doenças dos pequenos vasos, que é muito importante, principalmente dentro dessa faixa etária de acometimento da doença desmielinizante. Vamos lá? Então a gente tem que pensar que talvez a gente esteja diagnosticando demais a esclerose múltipla. Poxa, você vai me falar isso agora? Toda hora eu vejo casos de esclerose múltipla, é verdade? É verdade ou não é? Será que isso é porque agora a gente tem mais tratamento, as pessoas pensam mais nisso? Será que porque o assunto tem sido mais debatido? Será porque os diagnósticos diferenciais têm sido mais estudados e o critério diagnóstico tem sido mais simplificado? Então, tudo isso pode estar acontecendo para esse diagnóstico. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer é: será que a gente está diagnosticando de mais ou de menos? Eu não quero perder esse diagnóstico, mas eu não posso fazê-lo errado e tratar uma paciente com drogas extremamente invasivas, vamos dizer assim. Quer dizer, elas não estão ali se não fizer bem, mal não faz. Elas têm efeitos colaterais. E isso pode complicar a vida da pessoa que efetivamente não tem a doença. Então, é importante a gente fazer algumas considerações iniciais, do tipo: tá tendo a pressão para um diagnóstico e tratamento precoce? Sim! Hoje a gente discute cada vez mais como facilitar esse diagnóstico e como instituir terapias de alta eficácia precocemente para evitar a perda cerebral mais significativa lá na frente. Quem está alterado? A ressonância ou o contexto clínico. E aí a gente tem que lembrar que as clínicas de síndrome radiológica isolada ainda não é tratada. Se eu faço um exame, mas eu não tenho sintoma clínico efetivo, eu não posso tratar. Mas esses pacientes, na sua grande maioria, vão virar esclerose múltipla lá na frente. E aí, será que a gente está olhando para o sintoma correto? Será que os pródromos têm que ser valorizados, como a gente tem discutido muito? Será que a gente tem que trazer, talvez, uma busca neurológica por sintomas mais sutis? Provavelmente sim. E como a gente está usando o critério diagnóstico? Então é muito importante você conhecer o critério diagnóstico a fundo para entender o que é uma lesão periventricular, para entender o que é uma lesão córtico-subcortical, e que elas poupam as fibras em U, e que as lesões distais não são relacionadas à desmielinização. Então aqui no canal tem um vídeo sobre critério diagnóstico bem específico lá no iniciozinho, uma aula inclusive que foi com participação do Dr. Erval, muito interessante, mostrando exatamente esse passo a passo de localizar corretamente a lesão da esclerose múltipla. E por último, a gente tem que ficar atento aos red flags. Aqui no canal também tem um vídeo sobre os red flags principais, mas o que eu queria falar para vocês são outros red flags, do tipo os dados clínicos muito inespecíficos com muito sintoma e um exame normal. A gente sabe que tem outras doenças, até imunes, e a gente não sabe muito bem, por exemplo, como a fibromialgia se comporta, que tem muita alteração do tipo sensitiva, do tipo dor, fadiga, cansaço, mas que efetivamente não existe perda funcional, muscular e de força e real que você possa aferir no seu exame neurológico. O sindroma prodrômico, que são muito inespecíficos, assim como os sensoriais, e é isso que a gente volta a cair aqui, né? Será que a gente está tratando de mais ou de menos? As ressonâncias com lesões subcorticais, isso aqui é o que eu tenho maior medo e é o nosso principal foco da discussão de hoje. E os sintomas medulares sem lesões e a banda oligoclonal negativa, lembrando que a banda, nesse último critério, ela é também um fator de disseminação no tempo, então muito importante ela ser positiva. Se for negativa, a gente tem que ficar muito com o pé atrás no diagnóstico da esclerose múltipla. Então, de quem a gente está efetivamente falando? E essa tabela aqui mostra muito de quem a gente tem que pensar. E principalmente nisso aqui, ó, nas vasculopatias hipóxico-isquêmicas e nas doenças inflamatórias autoimunes, porque aqui a gente vai ver muita gente da mesma faixa etária. Então, os pacientes com SAF, os pacientes com enxaqueca, paciente com SUSAC, com CADASIL, que é muito importante,
vasculite, tudo isso vai ter mais ou menos a faixa etária. As doenças de pequenos vasos normalmente em paciente mais velho, mas não é pouco comum eu receber o tipo do pedido, avaliação de doença desmielinizante em paciente com 70 anos, porque alguém escreveu num laudo prévio focos de hipersinal em T2 e FLE, podendo representar gliose / desmielinização. Existe a esclerose múltipla do idoso? Sim, existe, mas vamos pensar que é a mais raridade. Normalmente o idoso tem gliose por microangiopatia degenerativa e ele vai ter o FASECAS dele lá 1, 2 ou 3. E as autoimunes, e aí aqui a gente fala de outras doenças desmielinizantes, a vasculite primária, o BC, o lúpus, a sarcoidose, o Sjögren, Clippers, principalmente quando há um envolvimento de fossa posterior. E é mais raras, como a doença de Wegener e a granulomatose de Wegener, ou as doenças inflamatórias intestinais. O resto acontece também? Acontece, a gente vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial. No entanto, eu quero focar nisso aqui hoje. Então a gente está vendo aqui exemplos de doenças de que tipo? E a gente tem que pensar que são doenças do tipo vascular. Por quê? Porque eu estou vendo um acometimento extenso da substância branca que preserva as fibras em U. Então eu vejo o córtex e vejo uma linhazinha preta embaixo do córtex. Isso aí a gente vê muito bem com a sequência T2. Se vocês fizerem um T2 fino do crânio, na dúvida, vocês vão ver muito bem isso. A sequência FLAIR pode aparecer sim com esse capuz que a gente chama, o sinal do capuz aqui, junto ao corno frontal e junto aos átrios ventriculares. Muitas vezes a gente nem precisa falar que isso aqui é gliose efetivamente, dá um FASECAS 1. Você pode deixar isso aqui como padrão dentro da normalidade. Por quê? A gente não sabe se isso aqui é realmente gliose ou se nesses pontos, isso aí a anatomia mesmo mostra, que existe uma discreta fragilidade da relação ependimária aqui com o extravasamento de líquor mais comum nessas regiões. Então o FLAIR pode ter essa hipersensibilidade de detecção de uma variação anatômica, parecer que é gliose, que na verdade nem efetivamente pode não ser nada, pode ser um sinal incipiente de transudação licórica, mas não patológico, ou nunca falar que isso aqui é uma esclerose múltipla e não identificar essa alteração como uma alteração periventricular. Outro sinal muito importante é o acometimento da ponte. A ponte, com esse acometimento central, não é esclerose múltipla. A esclerose múltipla normalmente é um acometimento pial e um acometimento ao redor do quarto ventrículo. Então aqui a gente está vendo a alteração que eu falei inicial, acometendo aqui as fibras em U, totalmente diferente dessa que preserva fibras em U, e aqui a gente está vendo o acometimento da esclerose múltipla periférico, muito comum aqui junto à emergência do quinto par craniano. Nesse outro exemplo, a gente está vendo aqui uma sequência FLAIR, que tem o hipersinal, mas que tem um buraco no FLAIR, com intensidade de sinal semelhante ao do líquor. E as pessoas confundem muito isso aqui, que é um infarto lacunar, quando eu vejo uma imagem ovalada no FLAIR com um sinal semelhante ao do líquor circundado por gliose, eu tenho que pensar que é ou espaço perivascular, e aí eu vou ver se eu tenho um trajeto alongado, ou infarto lacunar. Não pode ser black hole, não pode ser lesão crônica. Isso é muito importante e isso tem que ficar na cabeça de quem está avaliando a imagem. Seja você radiologista, seja você neurologista ou clínico que está recebendo o exame. O black hole, ele tem hipossinal no T1 em relação ao córtex, como a gente vê aqui. Mas é no T1 que a gente vê o black hole, não é no FLAIR. O FLAIR, o black hole, ele não vai ficar com sinal semelhante ao do líquor, porque ele não é um infarto, ele não é uma perda tecidual completa que foi ocupada por líquor. Ele é uma desmielinização importante, ele é uma perda axonal significativa, mas não é o suficiente para ficar um buraco no cérebro. E eu queria fazer um adendo muito importante. A gente vai ver pacientes com esclerose múltipla agora cada vez mais velhas, porque o tratamento tem sido cada vez mais efetivo e elas estão com um tempo de vida maior. Então a gente vai começar a ter associação de black hole, de doença crônica com doença vascular. E é importante a gente determinar isso, porque muitas vezes você pode fazer um evento lacunar, determinar uma alteração motora que não é por ativação da doença. Muito importante essa diferença. Não achar que está tendo progressão da DSS por conta de acometimento mais extenso da doença, e sim por associação com uma doença vascular
principalmente em pacientes com mais tempo de doença e com mais idade, onde as doenças vasculares vão aparecer, como aparece no resto da população. E outro adendo muito importante para a gente diferenciar as doenças desmielinizantes que estão aqui na periferia das doenças vasculares aqui do centro é a presença de microhemorragia, como a gente vê aqui na sequência T2 estrela ou na sequência SWI. Então, foquinhos pretos, córticos subcorticais, no tálamo, na região dos núcleos da base, na ponte, no cerebelo, não está relacionado à doença desmielinizante. A esclerose múltipla não sangra. O que sangra é doença vascular. Então, se você está vendo hipersinal com foco de microsangramento, pense em alguma doença vascular. Pode ser vasculite, pode ser alteração relacionada a alguma colagenose, pode ser SAF, pode ser outras doenças, mas efetivamente não deve ser esclerose múltipla. Então, isso aqui é muito importante nesse diagnóstico diferencial. Além disso, você vai me falar, mas eu posso usar o SWI também como sinal da veia central. Sim, hoje o SWI está tendo várias aplicações na esclerose múltipla. Então, ele é interessante para o diagnóstico diferencial, onde você vai ver se eu tenho foco de hemorragia, não deve ser esclerose múltipla, e você vai ver o sinal da veia central. Se eu consigo caracterizar muito bem o sinal da veia central dentro das minhas áreas de hipersinal no T2 e no FLAIR, eu posso sim ser um componente a mais que me ajude nesse diagnóstico. Lembrando que o SWI e o sinal da veia central ainda não são usados como critério diagnóstico efetivo para essa diferenciação. E por último, se a gente tem um acometimento medular. A doença de pequenos vasos, a gliose por microangiopatia degenerativa, não vai dar doença medular e também não dá doença cerebelar. O que a gente vê no cerebelo são infartos lacunares e eles vão ter a intensidade sinal semelhante à do líquor. Mas a gente não vê gliose esparsa em volta do quarto ventrículo como a gente vê em volta dos ventrículos laterais. Isso não é comum, isso não existe. A gente não pode pensar nessa variação como uma possibilidade de gliose. Doença do cerebelo, a gente tem que entrar no diagnóstico diferencial de doenças do cerebelo, incluindo doenças desmielinizantes. E a medula é a mesma coisa. Se eu vejo que tem lesão cervical, se eu vejo que eu tenho lesão medular, eu posso pensar em doenças de origem vascular do tipo vasculite, mas eu não posso pensar em doença de pequenos vasos, naquela doença que pode acometer pacientes mais velhos. Então aqui um quadrinho bem importante para a gente localizar a topografia e diferenciar o que é esclerose múltipla e o que é a doença de pequenos vasos. Então se eu tenho um acometimento principalmente da substância atrial e temporal, da substância branca, é EM. Se eu tenho fibrozinho, é EM. Se eu tenho corpo caloso, é EM. Classicamente interface caloso-septal, você vai pensar em esclerose múltipla. Se eu tenho um acometimento da ponte, eu tenho que ver onde que ela está. Se é na superfície pial ou junto ao quarto ventrículo, é esclerose múltipla. Se ela é central, pegando as fibras transversas, eu vou pensar em doença de pequenos vasos no paciente que é mais velho. O cerebelo, na esclerose múltipla, tem foco hiperintenso e aqui vai ter infarto. Então, importante saber identificar os infartos lacunares na sequência FLAIR e o black hole na sequência T1, que é o que a gente está vendo aqui. Black hole no T1, infarto lacunar no FLAIR. Aqui vai ser hipointenso no T1 com sinal normal no FLAIR. Aqui vai ser hipointenso no FLAIR, hiperintenso no T2 com intensidade sinal semelhante à do líquor. A medula normalmente só na esclerose múltipla e ectasia de espaço vascular, microsangramento e alteração de núcleos da base são da doença perivascular. Ah, mas eu já vi lesão de cápsula interna e de tálamo no paciente com esclerose múltipla. Acontece? Acontece. Só que efetivamente a alteração de sinal difusa de núcleos da base é muito mais comum na doença perivascular dos pequenos vasos do que na doença da esclerose múltipla. E voltando lá no sinal da veia central, a gente já viu que o SWI ajuda para o microsangramento, mas ele vai ajudar também no sinal da veia central e a gente tem que olhar pelo menos 45% das lesões. Se eu olho aquele meu pool lesional de hipersinal no T2 e no FLAIR e 45% ou mais daquelas lesões tem realmente o sinal da veia central, eu posso pensar que eu estou frente a um caso de doença desmielinizante e não frente a um caso de doença dos pequenos vasos. Pensando agora como a gente vai diferenciar de outras doenças vasculares. E aí aqui, por exemplo, que outras doenças eu penso? Doença tromboembólica. Pode ser na paciente jovem também que fez uma trombose distal e está embolizando por algum motivo, por Covid, bastante comum que a gente tem visto. Síndrome do anticorpo antifosfolipídio, SAF, é essa mesma paciente com 20, 30 anos que vai ter
eventos vasculares. As outras vasculites, mitocondriopatia de início tardio, no adolescente, no adulto jovem, que muitas vezes abre com essa mitocondriopatia, que vai fazer o que nesses casos? Em todos esses casos? Restrição à difusão. A gente vai ver associado focos de restrição à difusão. Ah, mas eu li no livro que a esclerose múltipla também restringe a difusão. Tá escrito, eu também li. A grande questão é, a restrição à difusão na esclerose múltipla, ela é extremamente precoce. Em geral, ela é descrita, e a gente tem um artigo falando sobre isso, mostrando exatamente que antes de você ter, por exemplo, alteração no flare e no realce pelo meio de contraste, ou seja, aquela marca mais clássica do edema, da infiltração inflamatória e da quebra de barreira hematocefálica, você tem a restrição à difusão. Então, eventualmente, a gente pode pegar uma restrição à difusão na esclerose múltipla e a gente vai ver como aquilo ali vai evoluir, se aquilo ali vai evoluir para um evento vascular ou para uma placa que eu peguei super no início, naquele momento -1, vamos dizer assim, né? Da evolução, do surgimento daquela nova placa. Acontece, é extremamente raro, não é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. Eu não posso linkar a presença de restrição, não é brilho na difusão não, porque a lesão que brilha muito no T2 vai brilhar na difusão. É a restrição, efetivamente o sinal baixo no ADC. Restrição com placa aguda. É muito raro isso. Restrição vai estar mais associado a outras doenças de origem vascular. E aí, dentro do nosso pacote, dependendo da idade, a gente tem que incluir principalmente essas 4. Então, a sequência de difusão, como a gente vê aqui, mostrando restrição no cerebelo, no corpo caloso, periventricular, córtico subcortical, difusa aqui na substância branca do centro semiovoide da coroa radiada, eu tenho que pensar mais em doenças vasculares. E para fazer o diagnóstico diferencial com angiopatia amiloide. E aí que eu botei angiopatia amiloide porque é um clássico descrito nos artigos, mas na verdade não é o mais comum. A gente vai pensar em angiopatia amiloide no paciente com mais idade, que já teve um hematoma, que tem sinais de hemosclerose cortical, que tem múltiplos focos de hipossinal no SWI. De qualquer jeito, essas duas sequências, tanto a difusão quanto a SWI, vão ser importantes para ajudar nesse diagnóstico diferencial. Mais uma vez, o SWI confirmando o sinal da veia central, ajudando nesse diagnóstico diferencial de uma outra forma também. E aqui eu queria trazer 2 casos que, se você olhar o flare, você vai tranquilamente me dizer que isso aqui é o hipersinal, muito característico da esclerose múltipla, então tem múltiplos focos, alguns justacorticais, eu tenho associado aqui esse foco, que é importante a gente definir onde ele está. Eu tenho foco no cerebelo, então aqui eu poderia dizer que é uma esclerose múltipla sim, mas eu tenho alguns red flags. Eu tenho um acometimento importante aqui de núcleo capsular, que não é tão comum. Eu tenho restrição à difusão e eu tenho o que eu vejo aqui no flare pós-contraste, realce leptomeningio. O realce leptomeningio normalmente não está associado à esclerose múltipla. Ah, mas eu já vi um artigo que tem aqueles conglomerados leptomeningios afetando um infiltrado linfocitário específico ali, que eu não sei muito bem para que serve. Na verdade, ninguém sabe, a gente está tentando entender o que acontece. Talvez exista um acometimento pial que pode ajudar na formação das lesões corticais. Os pacientes que foram identificados com essa alteração, eles permanecem com ela durante muito tempo, então ela não pode ser usada nem para diagnóstico, nem para prognóstico, mas existe essa possibilidade num caso muito, muito, muito raro. O que a gente tem que pensar de forma mais frequente é que se eu tenho realce leptomeningio, eu tenho alguma alteração de origem vascular também. Aqui a gente está vendo outros casos e o que eu quero chamar aqui de atenção nesses casos é que elas têm um aspecto mais tumefativo, também córtico subcortical, aqui na região central da ponte, o que é um outro red flag. E quando a gente olha o padrão de realce, é um red flag bastante importante o padrão de realce, porque vocês vejam que a lesão está realçando no centro dela. A lesão é grande, eu tenho um realce central. Eu não tenho um realce periférico. Aqui na ponte é um realce central. Se a lesão toda tem hipersinal e eu tenho um realce no meio da lesão, provavelmente não é desmielinização. Por quê? Porque a desmielinização ela acontece do centro para a periferia e ela vai gerando uma banda de progressão de inflamação. Então a gente vai vendo o realce predominantemente periférico e não central. Ah, mas eu vejo esclerose múltipla com realce nodular. Nodular, quando a gente ainda tem um foco de inflamação todo
homogêneo, vamos dizer assim, e a área de hipersinal no flare é exatamente igual àquela. Quando eu vejo um realce, uma área no flare grande, mas um realce central, não deve ser doença desmielinizante. Deve ser também doença de origem vascular. E aqui a gente está vendo 2 exemplos de vasculite. Então, o flare pode ser muito parecido, pode levar a essa confusão, mas a gente tem que ficar atento aos red flags. Realce meníngeo, restrição à difusão, captação central e não periférica pelo meio de contraste. Então, alguns outros prós para a gente pensar em vasculite, do tipo manifestação extraneurológica, presença dos infartos e das microhemorragias, as lesões não acometem as fibras em U, o realce leptomeníngeo ou dos espaços perivasculares, o acometimento exclusivo de algumas regiões, como os núcleos da base ou a ponte, e a associação com trombose venosa. Contra, eu posso ter disseminação no tempo e no espaço. O que é isso? Eu posso ter localização periventricular e córtico subcortical e me confundir. Eu posso ter lesão realçando e não realçando e me confundir também. Lesões de junção córtico subcortical, cometendo sem um território vascular específico. Também tem algumas doenças com acometimento medular, principalmente sarcoidose. E eu vou ter atrofia em estágios crônicos, que também acontece na esclerose múltipla, mas cuidado, atrofias podem ser muito específicas, tipo na doença de BC, que a gente vai ver uma atrofia só de tronco com uma componente supratentorial normal. Então isso não é muito de esclerose múltipla, isso a gente tem que pensar que houve realmente uma romboencefalite, mas de outra causa. Então, usando esse quadro aqui para o diagnóstico diferencial, principalmente das vasculites, de novo, qual sequência eu uso? E o que eu procuro? Então, na difusão a gente vai ver infarto, e aí a gente vai falar de vasculite, como a gente falou lá da doença de pequenos vasos. No SWI, eu vou buscar o sinal da veia central, e aí eu vou ver em 89% das lesões com esclerose múltipla, quando eu olho em 15% das lesões de vasculite. Então lembrem-se, o sinal da veia central não é exclusivo da esclerose múltipla, mas ele é muito mais frequente. Então quando eu olho doença de pequenos vasos, eu olho em 45% das lesões ou mais, eu penso em esclerose múltipla, e quando eu comparo esclerose múltipla com doença relacionada à vasculite, eu vejo que existe uma diferenciação muito grande do número de lesões que está acometido na esclerose múltipla em relação às vasculites. E a presença do microsangramento. O estudo da parede do vaso pode mostrar uma captação. Isso aqui é um estudo que tem que ser feito na parede de 3 Tesla, e aí a gente vai ver a captação da parede do vaso na vasculite. Para as vasculites de muito pequeno vaso, eles têm uma análise, uma efetividade mais restrita, mas é uma tentativa para a gente evitar, por exemplo, uma biópsia, se for possível. A anjo vai ver irregularidade de parede de vaso também. O T1, a captação, vai ter nos dois, mas lembra daquele padrão? Aqui é mais no centro da lesão, aqui é mais na periferia da lesão. E o flare contraste vai mostrar a lesão leptomeníngea. Aqui, na verdade, eu deveria ter marcado os dois. Na esclerose múltipla, vai ter aqueles conglomerados mais raros, e a lesão leptomeníngea ela vai servir, na verdade, aqui na vasculite, como um red flag contra a esclerose múltipla. E chegando nesse grande quadro de MIMICS, que é a recomendação do Magnims, que foi lançado em 2018, que é o mnemônico que a gente tem que usar para fazer o diagnóstico diferencial dos red flags para esclerose múltipla. Então, os red flags principais seriam o realce pelo meio de contraste. A gente vai ver em sequências T1 3D ou 2D, mas tem que ser pós-contraste. A gente vai ver lesões que são inespecíficas ou que estão aumentando. Então, a gente vai ver também na sequência flare. Sangramento, que não pode ter na sequência T2 estrela ou SWI. Os infartos, que a gente vai identificar no flare, ou os infartos agudos, na verdade aqui o infarto antigo, né, que a gente identifica no flare, como um infarto lacunar, diferente do black hole, e aqui os infartos agudos na difusão. A presença de cavidades e cistos subcorticais, que não são da esclerose múltipla. O contraste, o realce completo do corpo do periférico. Ou aqui o realce central. Eu botaria aqui também Central Enhancement. E aí a gente também tem que olhar no T1. E eu acrescentei a presença de lesão do corpo caloso, que é muito sugestiva de doença desmielinizante do tipo esclerose múltipla. E o S, mostrando lesões simétricas, que normalmente podem estar associadas a outros quadros, como LEMP, por exemplo, e se elas poupam as fibras em U, que não deve ser esclerose múltipla.
Presença de siderose, aqui o T2 estrela vai te ajudar, né? A gente volta aqui para essa, não é uma microbleed, mas quer dizer sangramento também. E a presença de lesão cortical ou de lesão medular, que é bastante específica de alguns diagnósticos diferenciais, mas que é muito importante para a gente diferenciar, por exemplo, do acometimento em relação aos pequenos vasos. Então, nesse vídeo nós falamos dos principais red flags para diferenciar a esclerose múltipla das doenças dos pequenos vasos e das vasculites. Lembre-se sempre de olhar difusão, sequência T2 estrela ou SWI para suscetibilidade magnética e o padrão de captação. Se é um padrão central, se é um padrão periférico, principalmente incompleto, ou se tem uma associação com captação meninge. Esses são os grandes marcos que vão ajudar a gente a diferenciar esses dois tipos de doença. E se você gostou, deixa sua curtida, avisa um amigo, compartilha esse vídeo no maior número de pessoas que você tiver. Isso ajuda a gente a crescer e ficar mais forte e te ajudar ainda mais na elaboração do seu conhecimento. Um abraço e até a próxima.